Dias Lopes está no ar. Rádio Progresso, programa Luiz Lopes com o Povo. Eu recebo a visita de profissionais, servidores da UFC, do campus Russas, acerca de um assunto que é assunto nacional. É uma greve, paralisação de parte dos colaboradores da UFC. Eu estou aqui com a Andréa Fernandes, o Paulo Henrique, o Tiago, vamos ouvi-lo, a Núbia também conosco, mas nós vamos ouvir a Andréa Fernandes, que é técnica administrativa da educação, é isso? André, bom dia, boa tarde, fique à vontade, me fale dessa greve, o que é esse movimento, e fique à vontade. Bom dia, Luiz Lopes, obrigada pelo espaço, bom dia a todas as ouvintes e ouvintes da Rádio Progresso 101 FM. Me chamo Andréa Fernandes, eu sou servidora técnico-administrativa em educação aqui do Campus Russas, e a gente pediu esse espaço de fala para conversar com a comunidade, falar um pouco sobre esse movimento nacional, né, de greve dos servidores TAIs, técnico-administrativo em educação. Para a gente falar sobre essa categoria, esse grupo TAIs, a gente precisa contextualizar a comunidade, os ouvintes, como é que a universidade se constitui, né? A gente tem 3 grandes grupos dentro das universidades, né, federais, dentro das universidades de ensino superior, que são os estudantes, também chamados de discentes, temos professores, docentes e temos os servidores técnico-administrativos em educação. E essa categoria TAI é um grupo muito diverso, né? Dentro desse grupo a gente tem profissionais nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de laboratório, bibliotecários, secretários de curso, servidores que dão suporte a todos os serviços administrativos da universidade, e esse grupo de profissionais diversos acompanha os estudantes em toda a caminhada estudantil, né, em toda a jornada acadêmica. A gente recebe o aluno desde o primeiro momento dele, o contato com a universidade, quando ele vai lá, passa no SISU, na prova, vai entregar a documentação, e ele tem esse primeiro contato, né, geralmente com os secretários de curso. Ele vai ter uma vivência acadêmica, vai ter acesso à sala de aula, laboratórios, vários espaços dentro da universidade onde ele vai ser acompanhado pelos profissionais. Só para dar um exemplo, alunos com deficiência visual, a gente tem um intérprete de Libras que acompanha esse aluno na sala de aula, é um profissional técnico-administrativo, o aluno precisa ir na biblioteca, enfim, em vários espaços, nos laboratórios, que é onde ele precisa acessar para ter o ensino de qualidade, é uma continuação do espaço da sala de aula. Os hospitais universitários precisam desse profissional também, que é a grande maioria que compõe esses locais, são técnico, administrativo em educação. Então, essa categoria TAI é um grupo muito diverso de profissionais, com remunerações diferentes, mas é importante a gente vir conversar com a comunidade, porque eles estão em todas as esferas da universidade, né? Em todo o processo da jornada acadêmica do universitário vai ter não só um, mas muitos profissionais e que estão muito nos bastidores, né? O nosso objetivo, o fim da universidade é formar estudantes, mas para que isso aconteça precisa ter professores, mas precisa ter todos esses profissionais que meio que ficam lá atrás, né? Fazendo uma comparação com um teatro, quem aparece, né, são os atores principais, mas isso só acontece se tiver uma equipe, um suporte, né? Como no cinema, para acontecer uma grande obra, precisa de toda uma equipe que não aparece, né? Para a grande maioria, mas que dá as condições para que isso aconteça. Então, a gente veio conversar um pouco sobre esses profissionais TAIs, o porquê que esses profissionais estão entrando em greve. Os colegas, eu vou passar a falar para eles, vão contar um pouco do contexto histórico e o que são as nossas reivindicações. Tiago é técnico e conversa conosco. Tiago, fique à vontade, é técnico de laboratório, fique à vontade, meu querido. Bom dia mais uma vez, né? Obrigado pelo espaço. Eu sou o Tiago, sou técnico de laboratório em Química, e a gente vai falar um pouco do contexto da questão da carreira, né?
essa greve ela é uma greve que está pautada na nossa valorização de carreira, principalmente, no nosso plano de carreira. E só para você ter ideia, nós somos a maior carreira do Executivo Federal, né? Atualmente somos em torno de 220 mil servidores, um pouco mais que isso, mas é mais ou menos nessa faixa de 220 mil. Em comparação com outras carreiras, a nossa carreira é uma das mais desvalorizadas em termos de vencimento base salarial, né? Se a gente fizer uma comparação com outras instituições, o nosso salário chega a ser 2 ou 3 vezes menor, e isso eu estou falando, por exemplo, de uma função que é comum em todas as instituições. Por exemplo, um assistente administrativo que presta o mesmo serviço na UFC ou em qualquer universidade pública federal, ele tem um salário 3 a 4, às vezes até mais que isso, menor do que o mesmo funcionário, o mesmo assistente administrativo que presta os mesmos serviços em outras instituições do Executivo. Um outro ponto importante, né, é que a nossa categoria é uma das mais qualificadas dentro do Serviço Público Federal, no sentido de que, em geral, os técnicos administrativos, quando assumem um concurso, eles têm uma qualificação bem superior ao que é exigida pelo edital. Por exemplo, vou me citar como exemplo, eu sou técnico de laboratório, né, o meu nível é nível médio técnico para assumir a função, e eu já entrei na universidade com mestrado, né, já era graduado e já tinha mestrado quando assumi a minha função na universidade. E além de já entrar mais qualificado, muitos dos técnicos administrativos também se qualificam no decorrer de suas atividades. Por exemplo, eu agora estou concluindo, entrei com mestrado, mas agora estou concluindo o doutorado. Estou no finalzinho escrevendo a tese e vou defender essa tese logo, logo. Então, assim, é uma categoria que tem uma qualificação bem superior ao que é exigido, e essa qualificação, ela resulta num serviço prestado de altíssima qualidade para a sociedade, né? Para a universidade e, consequentemente, para a sociedade como um geral, né? No contexto histórico, né, o cenário atual, nós servidores estamos há 7 anos sem aumento, né? Tivemos um reajuste agora no ano de 2024, mas a gente estava 7 anos com salário... 2023, perdão, a gente estava com um salário congelado durante 7 anos, e assim, fazendo um levantamento histórico, por exemplo... Congelado, sem nem atualização? Sem atualização. Sem atualização. Por exemplo... Inflacionária? Sim. Sem inflacionária, sem reajuste algum. Assim, só fazendo um levantamento nos últimos anos, de 2012 até 2024, a gente passou com o salário congelado nos anos de 2012 até 2015, e aí a gente teve 2 pequenos reajustes no ano de 2016 e 2017, e posterior a isso, de 2018 até 2023, a gente teve o salário congelado novamente. Então, são todos esses anos com o vencimento básico, sem reajuste algum de inflação. Além disso... Que, na verdade, não é reajuste, que não é uma atualização, né? Isso, uma minimização da precariedade. Perca. Da perca, isso, salarial. Resultante da inflação. Isso. Nesses mesmos dados aqui, a gente também tem uma comparação com o salário mínimo da época. Por exemplo, nosso salário em 2012, em comparação ao salário mínimo. Se a gente observar o salário mínimo, que era de 622 em 2012, ele atualmente é de 1.412. Então, ele mais que dobrou, enquanto o nosso salário desse ano de 2012 para 2024, que é esse ano agora, ele aumentou pouquíssimo. Teve um reajuste aproximadamente, durante todo esse período, de aproximadamente uns R$300. Então, nesse sentido, a gente vem reivindicar, a partir dessa greve, essas condições, né, que nossa carreira vem passando, essa desvalorização que nossa carreira vem passando durante os últimos anos, e também salientar que um dos principais objetivos também é a valorização da questão da nossa carreira. E aí o PH vai falar um pouco melhor sobre tudo isso. Vou passar aqui a fala para o PH. Tudo bem. Pois não, Paulo Henrique. Isso. Fica à vontade, meu querido. Bom dia a todos os ouvintes, agradecer mais uma vez também pelo espaço. E aí, dando continuidade um pouco, né, me apresentar mais uma vez, eu sou Paulo Henrique, também sou técnico administrativo em educação e sou psicólogo da universidade, né, e acho que a sinalização aqui tem diversos cargos, mostra um pouco como que a nossa carreira é diversificada, né, como que essa carreira, mesmo sendo a maior carreira do executivo, com uma qualificação altíssima do pessoal de trabalho, né? O Thiago deu o exemplo de como que ele
assumir o cargo já com a qualificação acima. Eu também sou um exemplo disso, que o cargo é exigido nível superior, eu já tenho um doutorado, inclusive na área da psicologia. E aí a gente começa a entender alguns paradoxos que são, mesmo sendo a maior carreira, uma das mais qualificadas, nós somos uma das mais desvalorizadas, não só do ponto de vista da visibilidade, do entendimento do reconhecimento, como também em termos salariais, né? Como também em questão de vencimento básico, o Thiago já deu o exemplo de que, às vezes, a mesma função, o mesmo psicólogo em outras carreiras, por exemplo, vai para o FNDE ou coisa do tipo, tem vencimentos básicos muito maiores e um reconhecimento muito maior. Então... Ou seja, paridade aí não apareceu. E aí é importante a gente situar que, quando a gente fala do serviço público, a gente pensa que é tudo a mesma coisa, né? E não é. E aí esse momento de greve é também para sinalizar as desigualdades que existem dentro do serviço público, para que a gente possa minimamente aqui parar e pensar como funcionário público federal que tenha pelo menos condições um pouco mais equivalentes, né? E dentro desse cenário, existem negociações que já estão acontecendo com o governo federal desde outubro do ano passado, mas a gente entende que essa negociação não tem avançado, né? E a sinalização... A adesão no estado do Ceará, por exemplo, e aqui no nosso vizinho Rio Grande do Norte, nós estamos a algumas dezenas de quilômetros apenas do RN, nesses dois estados, como é que está a adesão? Isso tem um movimento nacional. Atualmente a gente já tem no Brasil inteiro cerca de mais de 50 universidades de técnicos administrativos em educação que já sinalizaram pela greve, e os institutos federais também estão nessa iminência, né? E aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, no Rio Grande do Norte, existe também uma iminência dos técnicos administrativos de institutos federais entrarem, porque existe uma certa distinção de quais são as federações que vão representando quem é técnico administrativo em educação da Universidade Federal e quem é técnico administrativo do Instituto Federal, por exemplo, os IEFs que tem aqui na região. Mas isso que está acontecendo não é um movimento localizado apenas em Russas, é um movimento nacional. E aí a gente tem acompanhado esse movimento porque a gente entende a importância da reivindicação, a gente entende a importância de que a nossa categoria seja valorizada, reconhecida, e também pelo fato de que o que foi sinalizado para reajuste no ano de 2024 foi o de reajuste de 0%. Né? Então a gente está numa... Ou seja, nada? Nada. A gente está numa luta política que não é somente pela valorização da nossa carreira, que não é somente também pelo salário, é o salário também, mas porque a gente entende que o fato de nós sermos a categoria mais desvalorizada implica, não só para a gente, mas implica uma série de coisas para a vida acadêmica e a sociedade de um modo geral. Por exemplo, nós somos a carreira que também tem a maior rotatividade. O que é isso? Quem entra para essa carreira de técnico administrativo geralmente não fica, porque não é atrativo ficar. Então, isso implica numa descontinuidade de muitos serviços, numa descontinuidade de muitas atividades, projetos. Então... causando um prejuízo para a comunidade acadêmica como um todo. Isso. Sim. E aí, essa busca por essa valorização é também um certo entendimento de que valorizar o técnico administrativo em educação é valorizar também, de um modo geral, a universidade pública, é valorizar uma defesa da educação, de um modo geral. A qualidade da educação como um todo, a qualidade dos serviços prestados, né? A gente pode, só pegando um gancho, a gente pode dar um exemplo. A gente tem uma colega técnico administrativa em educação, o cargo dela é nível D, assim como o meu. Ela é daqui da cidade de Limoeiro, trabalhava em Russas e fez um concurso para, por exemplo, pro setor judiciário, para ganhar muitas vezes mais do que o que ela ganha. Então, em termos de valorização salarial, muitas vezes a pessoa vai morar em outro estado, que você não tem família, não tem raiz, mas você vê que a valorização acontece. Então, a busca, esse movimento é muito nesse sentido, né? De pleiteando melhoria salarial, reconhecimento salarial, mas também reconhecimento da qualidade do serviço prestado, visibilidade do nosso trabalho. Essa colega, por exemplo, que ela acabou de citar, uma colega que é de Limoeiro, pertinho, e foi embora para outro estado,
porque viu que, em termos de possibilidade, prospecção, visão de futuro, era mais viável ela migrar para outro lugar, porque não está se tornando mais atrativo ser técnico administrativo em educação. Então, esse movimento de greve, em que a gente está pautando tudo isso, é um movimento em que a gente está atentando para a importância da valorização desse profissional, para que, inclusive, haja uma continuidade de serviços, que se mantenha a qualidade dos serviços oferecidos, para que não haja descontinuidade. Então, é uma importância que não é somente para a categoria em si, né? Então, esse movimento da greve está querendo lançar atenção para isso, por isso que a gente está querendo dialogar com a comunidade, inclusive expor um pouco o que é essa categoria dos técnicos administrativos em educação, para que a gente tenha também visibilidade e entenda e mostre para a sociedade a nossa importância, né? Perfeitamente. Mais alguma coisa que a gente possa ouvir? Fique à vontade. E eu queria também perguntar acerca da mobilização, da solidariedade do estudante, do discente, do docente, da comunidade universitária como um todo. Há essa solidariedade para com vocês? Há esse ar de abraçar a causa pleiteada por vocês? Se não há, deve haver. A gente entende, inclusive, que o movimento de greve não é férias, né? Tanto é que a gente está fazendo atividade todos os dias, a gente tem conversado, inclusive, com os estudantes, a gente já se reuniu com os CEAs, dentro das representações estudantis existem os centros acadêmicos, e de um modo mais amplo existe o Diretório Central dos Estudantes. Essa categoria do Diretório Central dos Estudantes tem apoiado, porque o movimento não tem se concentrado só aqui, né? Na verdade, tem muito mais gente em Fortaleza também, que é onde tem um número de pessoal maior. Essa categoria está apoiando o nosso movimento. A gente também se reuniu com os professores. Existe também um apoio de boa parte da categoria docente também para os técnicos administrativos em educação, porque, inclusive, os próprios professores também estão aí num determinado processo de uma iminência também, de também entrar em greve, porque também essa desvalorização para a carreira docente também está sendo vista, está sendo debatida, está sendo discutida, né? É um consenso nosso de que nós não gostaríamos de entrar em greve, né? Ninguém quer entrar em greve, porque, inclusive, isso pode ter efeitos para a gente, inclusive, de acúmulo de trabalho, de coisas, de funções que, nesse momento, por fato de estarmos no movimento de greve, não estamos desempenhando, porque a gente está nesse movimento de articulação, de negociação. Não gostaríamos de entrar em greve, mas entendemos também a necessidade, a urgência do momento, né? Porque isso pode trazer risco para a gente, com reposição de carga horária, em algumas situações é possível, inclusive, haver até corte de salário, mas a gente entende a importância e está chamando a sociedade para que apoiem também esse nosso movimento, né? Dentro da universidade, a gente consegue ter um pouco dessa coesão, os estudantes, de algum modo, vêm sinalizando um pouco desse apoio, o Diretório Central dos Estudantes também, o sindicato dos professores também, e aí a gente está querendo divulgar e, de algum modo, pedir o apoio popular também. Os discentes em toda a jornada acadêmica. Então, a gente sabe, a gente se preocupa com o impacto que uma greve causa e traz para a vida dos estudantes. Tanto que existe uma lei de greve que serviços essenciais devem ser mantidos em 30%, né, dos serviços. A reitoria, a universidade, formalmente ainda não se posicionou para a gente, para os servidores tais, para nos orientar como que vai ser esse serviço de greve, mas falando do campus de Russas, eu trabalho na assistência estudantil, nós temos mantido as folhas de pagamento dos alunos beneficiários de auxílios e bolsas, os que já são beneficiários. Estamos aí no meio de um processo, começando o processo seletivo, estamos aguardando, por exemplo, o posicionamento da reitoria para nos orientar como que nós vamos atuar, mas sim, a gente se preocupa com os estudantes, mas a gente entende que, diante desse cenário de desvalorização da carreira, a greve foi o último recurso que a gente tinha que usar e a gente está atuando fortemente nesse sentido. Tudo bem. Que é um direito nosso, né, também. E aí, acho que para finalizar, a gente fez um Instagram do campus de Russas, dos tais, a gente está divulgando essas ações. Isso, a gente quer
já estamos encerrando, finalizando aqui. Mas fique à vontade. A gente agradece a sua pessoa, Luiz Lopes, pelo espaço, né, no programa, agradece aos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando. A gente pede que acompanhe o nosso Instagram, tais.ufcrussas, e aí lá a gente vai estar fazendo postagens. Tais.ufcrussas. Tais.ufcrussas é o nosso Instagram. E no mais, agradecer muito por esse espaço, por estar tendo a oportunidade de chegar em outras pessoas que não conhecem muitas vezes o que é essa sigla, o que é esse movimento de greve, e saber que a gente não está de férias, a gente está lutando por melhorias, que essas melhorias vão impactar na qualidade da educação superior como um todo. Tudo bem. Tiago, quer reforçar alguma coisa? Fique à vontade. A gente gostaria de agradecer mais uma vez o espaço, né? Agradecer a oportunidade de estar esclarecendo para a sociedade como um todo do que é a nossa categoria, que são os TAIs, os técnicos administrativos em educação, a importância que essa categoria tem dentro da universidade como um todo. Para a sociedade, muitas vezes, o pessoal enxerga a universidade como aluno e professor, e na realidade ela tem os técnicos administrativos, que são, como já foi dito pelos colegas, pelo André, pelo PH, terceirizados também, a gente conta com o que isso. E aí os terceirizados, né, as pessoas que também são colaboradores da universidade, que têm um papel importantíssimo no decorrer do ano, né, do ano letivo dos alunos da universidade. E são funções importantíssimas que a gente espera que a sociedade entenda as nossas reivindicações, né, enquanto essa questão da valorização do nosso plano de carreira e da valorização da carreira como um todo, e se mostrar presentes, né, para a sociedade que nós somos uma categoria importantíssima dentro do ensino federal. E seria isso, agradecer a tudo o espaço, muito obrigado. Tudo bem, muito obrigado a Andréia Fernandes, o Paulo Henrique, o Tiago, a Nádia, a todos vocês, e contem conosco com a Rádio Progresso, tá bom? Muito obrigada. Obrigado.